Olá, amante do terror. Você conhece The Man in the Suit, o Homem no Traje? Ele é um analog horror produzido por um canal chamado Unknownly. É uma série com cerca de 10 vídeos que contam uma história de um homem que foi de um simples ator humano para uma fera quase incontrolável por meios desconhecidos, mas que se tornou aquilo que ele mais admirava: Gojira. O primeiro vídeo já começa nos apresentando o que aconteceu. Ele, diferente de outros horrores analógicos, como Gemini Home Entertainment, Smile Tapes e Mandela Catalog, não é em primeira pessoa. É contado por um narrador onisciente, o que torna a história 100 vezes mais fácil de captar. Isso aconteceu durante as filmagens dos filmes antigos do Godzilla. Diferentes dos atuais, que são feitos com computação gráfica, antigamente não existia essa tecnologia. Então, se usavam efeitos práticos para dar noção de uma criatura gigante destruindo tudo. Antigamente, o Godzilla era interpretado por um ator dentro de um traje, e eles construíam uma mega maquete para simular uma cidade e dar noção de grandeza a Godzilla, ou melhor, a fantasia. Porém, nesse caso em específico, o ator que interpretava o Gojira simplesmente não queria tirar o traje de jeito nenhum. Ele criou um vínculo com esse traje que era até mesmo bizarro, como se ele quisesse literalmente ser o Godzilla, ao ponto de que a grande maioria das pessoas daquele set nunca sequer viram o rosto do ator. Mesmo fora das filmagens, mesmo com um calor infernal, ele não removia o bendito traje por nada. Porém, em uma das filmagens, o ator simplesmente parou de se mover, e depois de um tempo, ele estava respirando estranho, muito estranho, como se estivesse com um ataque de asma, só que não era exatamente ofegante. É difícil de explicar. Depois de uns 2 minutos de respiração estranha, o diretor então disse para que removessem o traje para ver se o ator precisava de socorro. Mas, quando a pessoa foi puxar o zíper da abertura que os atores entram e saem, ele não conseguiu, porque a carne do ator estava sendo rasgada. De alguma forma, o corpo dele começou a se expandir lá dentro e se misturar com o tecido do traje. Daí você entende o motivo da sua carne ter se rasgado quando a pessoa tentou abrir o zíper. Era porque agora o tecido era a sua própria pele. E o que eles acharam dentro do traje foi simplesmente bizarro. Eles esperavam achar o corpo dele lá dentro, mas tudo o que encontraram foi um amontoado de carne e ossos que tomaram forma dentro do traje. E pior ainda, se misturaram a ele. O vídeo do incidente do traje de Angorios nos mostra mais um pouco do que aconteceu com o homem do traje de Gojira. Como bem se sabe, agora o traje é a nova pele do ator, e como se não bastasse, ele agora conseguia enxergar pelos olhos do traje, por mais que seus olhos estivessem ensanguentados. Ele foi examinado por diversos doutores particulares, e a conclusão que eles chegaram é a de que tenha talvez sido algum tipo de pílula, mas eles ainda não tinham certeza. O que era certeza é que aquele homem agora tinha se tornado o próprio traje devido à expansão do seu corpo. Até mesmo seus ossos se moldaram para que ficassem justos no traje. Mas mesmo assim, o homem no traje era bem obediente. Até então parecia que as suas faculdades mentais estavam intactas, apesar de ele não conseguir falar uma única palavra por conta das suas cordas vocais. Ele teria que fazer mais uma filmagem. Dessa vez, Gojira iria lutar contra um outro kaiju, chamado Angurios. E assim como Gojira, o traje de Angorios também era operado por um ator. Os dois iriam batalhar, destruindo toda a cidade no processo. Porém, algo deu errado, muito errado. Assim que a luta começou, o homem no traje começou a levar um pouco a sério demais. E assim que jogou o ator de Angorios no chão, mordeu seu pescoço com tanta força que jorrou sangue. E detalhe, isso não deveria acontecer, não estava no roteiro. E o mais estranho disso tudo é que o homem no traje não utilizou seus próprios dentes para fazer isso, e sim os dentes do traje do Gojira, como se fossem seus próprios. Ou seja, parece que agora ele estava começando a ter controle sobre o traje. O ator do Angurios, é claro,
gritava de dor, mas os outros funcionários da produção não conseguiam chegar perto porque o homem do traje não deixava, e rosnava para eles como se fosse um animal. Ele estava meio que protegendo o ator, que agora estava inconsciente. Quando ele acordou, o homem no traje saiu de perto. Ele estava tremendo muito, com dificuldade tremenda de levantar. Os outros funcionários então foram ajudar, temendo que o pior tenha acontecido. E aconteceu. A exata mesma coisa que ocorreu com o homem no traje de Gojira aconteceu com o ator de Angorius. O corpo dele se expandiu e se mutou, até que ficasse da exata mesma forma que o traje. Mas parece que naquela mordida, o homem no traje conseguiu meio que infectar o ator do Angorius. Não se sabe como, mas é o que parece. E pior, parece ter sido proposital. O vídeo Depiction of Growth se trata de uma discussão para saber o que exatamente aconteceu e até onde o Gojira pode evoluir. Ele é contado em primeira pessoa, mas ainda assim narrando os eventos. A pessoa que está contando diz que entrou em contato com uma amiga que dá aulas, muito provavelmente de biologia, porque ela entende desses assuntos. Ele fez uma ligação e a gravou. O que ela disse foi o seguinte: The thing is, whatever this was caused wasn't from a pill. This is something else. Oh, God. This is the work of radiation. Holy shit. The man in the suit doesn't fuse with the suit instantly. His body explodes in the suit, then it reshapes itself in the suit. How do I explain this? Imagine a cream-filled donut. Without the cream, it's mostly a flat donut. That was the suit before, but because of the filling. The man, it basically filled up all the space. But him and a cream-filled donut are different. The cream and donut are separate entities. There is a barrier so they don't mix. The man in the suit, however, his skin, his flesh, his bones, it's fusing with the suit. His teeth would be the suit's. Whatever he took, it's mutating him. It's making him more like a creature than a human. Soon, he will have animalistic properties, like using its teeth more effectively, and would be able to control his tail. You said his eyes could move, and that they are bloodshot. But in this photo, his eyes flashed back. Human eyes don't do that. You need to try and put him down. If not, it is probably too late for mankind. Então, o que dá a entender é que, na verdade, não tenha sido pílula nenhuma que tenha feito isso com o homem do traje, mas sim podem ter sido os efeitos da radiação, porque, como bem sabemos, as filmagens dos filmes do Gojira foram feitas no período em que aconteceu os bombardeios em Hiroshima e Nagasaki. Tanto que os dois vídeos seguidos fazem referência a isso, um abordando a fala de Robert Oppenheimer, conhecido como o pai da bomba atômica, e o outro uma mensagem de alguém, dizendo que teria vingança contra os americanos que tacaram as bombas. Então a teoria que a mulher tem é: devido à radiação, o corpo do homem simplesmente explodiu de dentro para fora enquanto estava no traje, e aí foi se moldando e se misturando. E agora, cada vez mais, o homem vai se aproximando mais de uma fera bestial do que de um ser humano, e em pouco tempo ele vai virar o próprio Gojira. Ele pediu para um artista fazer um desenho com base nas descrições de como ele iria ficar em um futuro próximo, resultando em 3 desenhos, um mais macabro que o outro. O que mostra que, em pouco tempo, Godzilla
pode se tornar uma criatura real em vez de um humano. Uma vez humano, agora monstro. O vídeo Dorsal Extraction também é na primeira pessoa, talvez até mesmo a do Depiction of Growth. Ele diz que recebeu o e-mail da Toho dizendo que ele estava demitido por estar revelando informações confidenciais da empresa, algo que ele realmente estava fazendo. Mas por sorte, ele fez amizade com alguém de dentro e pediu para que essa pessoa agisse como seu espião. O espião lhe enviou uma fita com um título em japonês Haisku Tekshutsu, ou então Extração Dorsal. Lá mostra que eles ainda estavam tentando retirar o homem do traje, mas dessa vez com um procedimento cirúrgico. A pele era tão dura que precisaram usar uma serra mármore para isso. Contudo, parece que o homem não sentiu absolutamente nada e estava bem complacente, pelo menos por um tempo, até que ele decidiu atacar um homem com uma câmera que estava ali perto. E enquanto corria, involuntariamente acabou tirando algumas fotos, e naquele momento, o homem no traje estava desse jeito. No vídeo Angorios Suit, é-nos mostrado o que aconteceu depois do incidente com o traje de Angorios. Os produtores da Toho estavam tentando meio que adestrar o Angorios para que usassem o filme, algo como o homem do traje de Gojira versus o homem no traje de Angorios. Os métodos que eles estavam utilizando para isso eram um tanto cruéis, mas necessário de acordo com eles mesmos. Eles usavam tasers para controlá-lo, e como estava mais ou menos na mesma condição que o Gojira, ele os obedecia como um animal adestrado. O jeito que a Toho estava se aproveitando da situação poderia se tornar um grande escândalo, caso vazasse para o público. Por isso que toda e qualquer informação sobre o homem do traje não poderia sair do set de jeito nenhum. Isso deveria ser um segredo ultra secreto. Por isso que o espião está sendo muito necessário nessas horas. Mas não só isso. Além desse filme com Angorios, eles ainda tinham um outro filme sendo produzido, um filme cujo Gojira iria lutar contra uma mariposa gigante. Lembra do que eu disse sobre eles não quererem que isso viesse a público? Pois é, o homem do traje de Gojira acabou escapando do estúdio da Toho durante uma madrugada e, claro, acabou sendo avistado. Isso virou notícia no jornal, com o título de Avistamento de Monstro do filme. Mas parece que isso não teve consequências muito grandes para Toho, tendo em vista que as pessoas muito provavelmente acharam que seria mais uma das filmagens para mais um filme do Gojira. Um casal estava voltando para casa durante a noite. O marido era fotógrafo e, como tal, queria tirar uma foto da estrada para ter algum tipo de inspiração, quando na mesma hora que a foto é tirada, aparece o Godzilla, ou melhor, o homem no traje. Mais tarde naquela mesma noite, um garoto também viu Godzilla do lado de fora da sua casa. E como ele já tinha assistido os filmes junto do seu pai, sabia quem era esse monstro e imediatamente pegou uma câmera e tirou algumas fotos da criatura. Eles interrogaram o garoto, perguntando se ele viu a face do monstro e se poderia desenhá-la como estava naquele momento. O garoto disse que a face dele não era fixa, parecia mudar a todo momento, mas que deveria ser pela falta de sono. Afinal, já era de madrugada. Ele se esforçou para fazer o desenho e, no fim, a cara do Godzilla estava desse jeito. O último vídeo do Analog Horror é o Mostra Incident. Aqui, eles mostram as filmagens da tal batalha que Gojira teria com a Mostra, ou Mothra. Para evitar que acontecesse o mesmo incidente que Angorios, dessa vez, eles não utilizariam um ator em um traje, mas uma marionete controlada remotamente. Assim não teria risco. Pelo menos, era o que eles pensavam. Mesmo que eles usassem uma marionete da Mostra, ainda assim,
alguém teria que entrar no traje de lagarta, porque aparentemente ela sofreria uma metamorfose e se transformaria em uma borboleta. Quem iria fazer esse papel seria uma atriz. Ela estava tão contente que até mesmo chamou seus pais para o set, porém, eles mal sabiam a armadilha que ela tinha se colocado. Assim que as filmagens começaram, eles colocaram o homem no traje para brigar com a marionete. Só que assim que ele percebeu que era só um boneco, ele simplesmente surtou e foi atrás da lagarta, cuja sim tinha uma pessoa dentro. Ou seja, o cenário iria se repetir mais uma vez. Ninguém conseguiu impedir o avanço do Gojira e toda aquela segurança não serviu de absolutamente nada. O homem do traje mordeu a lagarta e seus dentes conseguiram penetrar a cabeça da atriz, do exato mesmo jeito que com Angorius. Os pais dela ainda tentaram impedir, mas foram mortos de forma brutal. Mas ao contrário da última vez, agora a equipe estava preparada para se algo assim acontecesse de novo. Eles usaram tasers para afastá-lo, o que deu certo, mas ele acabou escapando novamente. Uma equipe foi designada para recapturar ele, o que levou mais ou menos 1 hora. O homem no traje foi encontrado rondando por uma floresta local, só que não estava mais com raiva. Ele transmitia um ar de calma, como se ele sentisse que pertencesse àquele lugar, já que agora era como um animal. Mas toda essa calma foi embora assim que ele avistou o pessoal, que o cercou. Assim que se viu sem saída, ele começou a soltar um líquido vermelho fervente da sua boca, que presumivelmente era seu próprio sangue. No vídeo em si não é explicado porquê, mas é possível que o homem do traje estivesse tentando imitar o sopro atômico do Godzilla. Só que como obviamente ele não tinha esse poder, ele soltou sangue. Só que mesmo assim, seu sangue estava literalmente fervendo. Ou seja, se encostasse em alguém, iria queimar de qualquer jeito. Apesar disso, eles conseguiram recapturar o Gojira e levá-lo de volta. E quanto à garota, o que eles estavam esperando não era mais uma pessoa em um traje. Como já experienciaram várias vezes, estavam esperando encontrar uma massa amorfa misturada com o traje de larva. Mas dessa vez foi diferente. O que eles encontraram foi nada mais, nada menos do que um casulo. E como bem sabemos, de dentro de um casulo nasce uma mariposa. Acho que a história do Rei dos Monstros está se aproximando cada vez mais da realidade. E eu fico curioso sobre uma coisa. Qual será o fim da humanidade se isso acontecer? E lá vamos nós de novo. Minha gente, o 11º episódio de The Man in the Suit foi lançado. O primeiro vídeo do ano sobre o nosso tão amado Lagartão Atômico e sobre a série que vocês mais adoram no canal, The Man in the Suit. Quem tiver caído de paraquedas nesse vídeo, o que eu duvido um pouco, já fiz outros 2 vídeos sobre essa série que são bem importantes para vocês entenderem e entrarem nesse universo tão caótico. Eu não pretendia falar desse último episódio lançado, visto que ele não é tão importante e ele é bem curtinho. Eu iria esperar até que outro episódio saísse até finalmente eu falar de The Man in the Suit de novo. Mas vocês pediram tanto para eu fazer esse vídeo que ele está aqui. O primeiro vídeo de The Man in the Suit desse ano. Além, é claro, que eu tinha que agradecer as 100.000 views que alcancei no primeiro vídeo dessa série. Então,
Vamos nessa! Vamos descobrir mais do protagonista dessa série e descobrir mais a respeito desse universo, com a nova fita de The Man in the Suit. Essa fita, ela se passa logo depois da fita do incidente da Mothra, e ela serve para o protagonista dizer algumas atualizações a respeito de toda a investigação envolvendo o caso do Godzilla. Mais especificamente, 7 atualizações a respeito desse caso. A primeira dessas atualizações é algo que o espião do nosso protagonista acabou descobrindo. O que ele descobriu foi que, em um momento, ele acabou vendo um dos executivos da Toho, a empresa dona dos filmes de Godzilla, e uma figura que provavelmente pelas suas vestimentas era alguém de posto de poder bem alto, ou seja, alguém com poder governamental. Ambos estavam falando sobre o estado de toda a situação, principalmente a respeito das notícias de uma espécie de Godzilla andando pelas ruas. Sendo daí que conseguimos saber como a Toho conseguiu ofuscar essas notícias a respeito do Godzilla ter escapado. Segunda atualização: o casulo. O casulo, onde antes era a atriz de uma das larvas da Mothra, antes de ser mordida por Gojira. Sobre essa coisa que acabou se formando nos estúdios da Toho, não se teve tantas novidades. Ele não abriu ou saiu algo de dentro dele. E eles até tentaram retirar aquela coisa do estúdio. Mas quando eles sequer tocaram no casulo, um gás laranja acabou se espalhando por toda a área, que fez muitos que estavam lá ficarem doentes e em um mal-estar absurdo. Então, o local foi evacuado antes de qualquer problema e assim deixado para, presumidamente, estudo. Terceira atualização. Vocês se lembram da fita anterior, onde o Godzilla foi encontrado em um local florestal afastado, e assim ele retornou aos estúdios da Toho, mas antes ele havia vomitado uma espécie de líquido viscoso que se aparentava ser o seu sangue? Então, o local desse acontecimento estava bem diferente do que estava antes. Quarta atualização. Naquele local onde havia aquela poça radioativa, havia alguma espécie de globo ocular, ou seja, um olho. E isso pode significar duas coisas. Ou o The Man in the Suit vomitou um globo ocular, possivelmente sendo o globo ocular dele mesmo que ele possuía antes de se fundir a roupa. Ou pior, o que o The Man in the Suit vomitou foi algo tão radioativo que fez naquele local o que parecia um globo ocular começar a nascer. Quinta. Essa atualização
é algo mais a respeito do criador de toda essa série do que do caso do Godzilla em si. Pois é nesse momento que o criador revela que ele tem uma filha. Ou melhor, ele tem 2 filhas. E recentemente, ele havia recebido uma cartinha dela. E com isso, podemos assumir que, infelizmente, com todo o perigo que o protagonista vem tendo envolvendo toda a produção dessas fitas e essa sua tentativa em expor os podres da Toho, ele infelizmente teve de parar de estar com sua família. Afinal, ele não sabe o que pode acontecer com eles se caso ele continuar perto deles. A Toho é uma empresa grande, tem contato governamental e ainda conseguiram esconder um caso como o do The Man in the Suite. Imagina o que eles podem fazer com tanto o protagonista quanto com seus familiares. Então, infelizmente, não há como ele ficar perto de sua esposa e de suas 2 filhas, pelo menos por enquanto. E agora eu vou falar as 2 últimas atualizações. A sexta é que sim, a Toho está fazendo um novo filme de Godzilla. Mesmo depois de mais de 3 acidentes envolvendo esses filmes, a Toho vai fazer outro filme. Mas o próprio protagonista diz que dessa vez ele vai tentar intervir nessas filmagens e não deixar mais algo assim ocorrer. Mas por que exatamente agora? Ah, meus caros, a 7ª e última atualização é que o protagonista descobriu qual monstro vai ser o próximo a aparecer. E com toda certeza, como alguns já sabem, se caso o incidente acontecer com esse monstro, esse pode ser um dos únicos casos que a Toho não vai conseguir controlá-lo. Ou fazer algo para impedir que esse monstro escape dos estúdios. Afinal, estamos falando, é claro, do King Ghidorah. Saber se controlar, inconsciente, mas o filme então vai em frente. Isso não é ficção, literalmente. Godzilla tá matando gente. Eu sei. Mesmo demorando muito, mesmo parecendo que nunca iria sair, finalmente The Man in the Suite
retornou mais uma vez. Sim, a série de terror analógico do homem que se veste numa fantasia do lagartão atômico e acaba virando ela, e passa isso a outros personagens da saga de filmes do Kaiju mais conhecido de todos, teve um novo episódio. E um que eu sei que vocês, me incluindo nessa, estavam muito hypados para ver. Afinal, estamos falando do acidente de um dos personagens mais amados e, sendo sincero, um dos meus favoritos de todo o universo de Godzilla. O monstro tricéfalo, o dragão de 3 cabeças e o maior rival do Godzilla, King Ghidorah. Então, eu não vou tomar mais tempo de vocês com essa introdução, porque eu sei que vocês querem muito saber sobre esse episódio. Só me deixa me transformar aqui. E vamos logo entender sobre o acidente no traje de King Ghidorah. Bem, o ano era 1964. A Toho estava se preparando para fazer o seu maior filme até então, Ghidorah, o monstro tricéfalo, que seria o filme que começaria a rivalidade entre Godzilla e King Ghidorah. E que também, por algum motivo, em algumas traduções, o Ghidorah é chamado de Ghidra, mas isso não é importante. E, novamente, a Toho ainda usaria o The Man in the Suit nesse filme. Porque, pelo visto, a Toho aparentemente não sabe quando parar de tomar decisões ruins. Mas havia duas coisas que seriam diferentes no caso desse filme. Ao invés de fazer da mesma forma que eles fizeram os outros, de um ator fantasiado ou um fantoche, eles misturariam os dois. Um ator ficaria dentro do Ghidorah, enquanto suas cabeças seriam controladas por cabos, similar a um fantoche. Afinal, o The Man in the Suit não costuma atacar pelo corpo, e sim ou pelo pescoço e cabeça das fantasias. E a segunda coisa é que o corpo do Ghidorah seria revestido com material forte o suficiente para aguentar a mordida. Ou seja, eles tinham um plano até que muito bem feito para evitar algum acidente. Afinal, estávamos falando do Ghidorah, um monstro de 3 cabeças. Não há como imaginar que estragos ele sequer poderia fazer se isso desse errado. E foi assim que o nosso protagonista pensou. Lembram quando em episódios anteriores nosso protagonista avisou que iria fazer algo para impedir de outro acidente acontecer? Então, ele iria invadir o set de filmagens com uma pequena forma de autodefesa. Ou melhor, uma grande forma de autodefesa. Nosso protagonista foi até lá escondendo a espingarda que carregava consigo. E ele no começo achou que ele iria ser barrado, pois afinal ele aparentemente havia sido demitido de trabalhar na Toho. Porém, ninguém lá fez isso. Todos agiram como se ele ainda trabalhasse no estúdio, o que ele estranhou, mas não tinha tempo a perder e foi correndo até o set do filme. E bem, apesar da Toho ter todos os preparativos, eles esqueceram de um fator. Lembram no episódio do incidente da Mothra, em que o The Man in the Suit expeliu um líquido preto e radioativo em sua boca, porque ele estava aparentemente tentando imitar a baforada atômica do Godzilla? Então, o ator que interpretava o Ghidorah, apesar dos pescoços e as cabeças serem controlados pelos cabos, ainda teria seus braços e sua cabeça próximo a esses locais. E apesar do The Man in the Suit não conseguir alcançá-los com sua mordida, ele ainda tinha esse líquido. E bem, eu acho que vocês já imaginam o que aconteceu.
Godzilla mordeu uma das cabeças de Ghidorah e o líquido chegou em seu corpo. Nisso foi o exato momento que nosso protagonista chegaria para tentar impedir isso. E é provável que o The Man in the Suit notou ele se aproximando com a espingarda, porque assim que ele chegou, o The Man in the Suit atacou uma das áreas que mantinha a energia de todo o estúdio, deixando ele completamente em escuridão. E a primeira pessoa que o The Man in the Suit foi atrás foi o próprio protagonista de toda a série. Mas, lembram-se, nosso protagonista carregava uma arma. Sim, ele atirou na cabeça do The Man in the Suit e conseguiu a estourar com um tiro. Mas aquilo não havia acabado. Talvez alguns não tenham percebido, mas mesmo depois de ter sua cabeça estourada com um tiro, The Man in the Suit não estava morto. Lembra em episódios anteriores onde uma das amigas do protagonista disse que o The Man poderia ir se adaptando e ficando maior e maior? Então, pelo visto agora, nem mesmo um tiro de espingarda que exploda sua cabeça pode o parar. Porque o que vimos foi a cabeça do The Man in the Suit se regenerando por completo. Ou seja, não, o The Man in the Suit não morreu ainda. Não se pode matar um deus. Essa é uma frase que é dita em um dos momentos do vídeo em japonês por poucos segundos. E esse deus é o The Man in the Suit. E agora ele tinha mais um ao seu lado, pois aquela cena que vemos alguma coisa se movendo em um cenário completamente escuro é presumidamente Ghidorah, que assim como os outros atores, também se tornou um amalgamate com a fantasia. Não vimos exatamente sua aparência por enquanto, mas sabemos de uma coisa: ele está pronto para seguir o seu novo Deus. Eu acredito que toda vez que uma criança desenha um monstrinho, esse monstrinho ganha vida e aparece no monstruoso mundo dos monstros.
interessante. Me vestir no traje de Godzilla. Tornou minha vida bem mais emocionante. Talvez eu só não me sinta mais fraco. Não siga em frente. 1954 foi quando eu mudei. Então precisam de um monstro pra vocês. Ao me fundir com traje, um monstro me tornei. Godzilla vaga pelo estúdio, causando medo em todo mundo. O homem nesse traje talvez não seja mais eu. Os funcionários sentem medo desde que ele apareceu. Saber se controlar, inconsciente, mas o filme então vai em frente. Isso não é ficção, literalmente. Godzilla tá matando gente. Aquele antigo homem já se perdeu. Eu mostro esse traje e agora sou eu. Só você, um homem condenado a viver. O medo me consome toda noite. Me pergunto por que eu trabalhei ali. Tenho tudo registrado desde 54. Aquela foto que eu tirei nunca vai me deixar dormir. Ele me assombra em pesadelo. Preciso me esforçar para guardar esse segredo, esse segredo. Uma fileira de erros que eu sei, não fui eu que cometi. Estou sem paciência. O estúdio quer uma sequência. Esse erro então quem diria que teremos problemas contratando o mesmo Godzilla. Você vestiu seu traje de frente para mim. Você não sabe o que dizer. Não, não. É hora do empate. Você sente o seu fim se aproximando de você. Não, não. O acidente pode imaginar, mas um homem no traje agora está diferente. Ao abrir essa roupa que for encontrar, ele se funde com o traje agora é igual a gente. Ele está agressivo, ele está atacando, e o único registro está aqui. Mesmo após morte causar, o filme foi lançado e querem continuar. É Godzilla contra Mothra, Mothra, Mothra. Era uma pessoa, sua. Foram muito tolas pra cima da boca. Mas Godzilla tem muita raiva de mariposa. O que foi que eu fiz? Eu fiz o que eu me tornei. O monstro nesse traje, eu sempre serei. Saber se controlar, inconsciente, mas o filme então vai em frente. Isso não é ficção, literalmente. Godzilla tá matando gente.